Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta coisa para falar que eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos falar em 10 minutos. Quinta-feira passada, não, na semana passada, a minha filha me chamou e falou: pai, você quer fazer o culto de quinta? E eu falei: não, porque quinta-feira é o dia que eu cuido da Rosa. Porque a gente reveza, 80% do tempo fica com a minha filha e 20% fica comigo. E quinta-feira, justamente à tarde, é o dia que eu fico com ela. Então eu falei: não vai dar. Aí eu olhei para a Rosa e falei: Rosa, você vai comigo? Aí ela falou: vou. Aí eu falei para Maria Cláudia: então tá, então eu vou. Pode colocar o banner a sua mãe comigo e eu vou fazer uma homenagem para sua mãe. É uma pena que eu queria fazer essa homenagem em vida. Mas eu creio que eu homenageei bastante a minha esposa em vida, mas eu queria ter feito essa homenagem com ela aqui. Mas Deus sabe de tudo, e Deus já sabia, por isso que a minha filha me chamou para fazer esse culto, e por isso que eu falei que ia fazer uma homenagem. Só que como a minha esposa passou para o Senhor muito recentemente, eu pedi para o Miqueias, que também é discípulo da irmã Rosa, fazer a pregação, porque eu não ia ter tanta condição assim de fazer pregação, de falar uma mensagem mais elaborada, porque quando a gente perde a esposa, a gente perde metade da gente. Então eu perdi meu braço direito, minha perna direita, eu perdi um rim, eu perdi metade do meu pulmão, então não estou conseguindo respirar direito, eu perdi metade do meu coração, então não está bombeando direito o sangue, perdi metade do meu cérebro. Então eu não estou pensando direito e eu perdi a melhor parte de mim. Então é difícil. Bom, a irmã Rosa é uma santa mulher de Deus, era assim que eu falava para ela. Eu falava para ela todo dia: você é meu presente. E eu falava para ela todo dia: você é a minha alegria. Quarta-feira, eu sempre preguei com a irmã Rosa. Quarta-feira, eu fui pregar na Conde. E fazia um ano que eu não pregava com ela. E eu sentia muito, toda vez, desde que eu começo a pregar, e tem 30 anos já que eu prego, um pouquinho mais. E ela ia comigo. Esse um ano foi muito sentido, pregar sem a minha esposa junto. A gente sempre pregou a família toda junta. E daí quarta-feira passada, ela teve, passada não ontem, na semana passada, pode passar o voto, isso. A irmã Rosa foi comigo. Aí eu sempre pergunto para Deus o que vou pregar, ou quando Deus não me responde, eu pergunto para a irmã Rosa. Eu perguntei para a irmã Rosa: o que eu prego? Aí ela falou para mim: você vai pregar Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 é: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então, Deus já estava falando e eu não tinha percebido. Deus já tinha usado a serva dele para anunciar o que ia acontecer. A irmã Rosa, pessoa que combateu o bom combate. A irmã Rosa aceitou, logo depois que a gente casou, a irmã Rosa aceitou Jesus. A gente casou em 85, no janeiro de 85. Passou uns 2, 3 anos, ela aceitou Jesus e eu tinha horror a crente. Então, desde o começo, a irmã Rosa sofreu bastante. Sofreu muito. Ela já foi passada pelo fogo, já de cara, porque já teve um marido que não suportava crente, mas ela não queria nem saber. Ela pregava e pregava. A irmã Rosa tinha uma característica que eu nunca vi, uma pessoa como ela. A irmã Rosa pregava sempre. Não é pregar no púlpito é muito mais fácil. A irmã Rosa pregava em qualquer lugar, para qualquer pessoa. A irmã Rosa dava com a Bíblia na bolsa e se ela estava no supermercado, a primeira pessoa que ela conseguia, ela pregava. Se ela fosse no banco, ela pregava. Se viesse um encanador, eletricista, qualquer pedreiro em casa, ela pregava. Se viesse 10, ela pregava para os 10. Se a gente estava numa festa, por exemplo, dos meus amigos, que eram todos do mundo, ela pregava. E eu ficava doido. Mas ela não queria saber. Todas as festas de amigo meu, ela pregou. Todas. E eu reclamava todas as vezes.
E ela insistia sempre comigo para me fazer ir para a igreja. E eu não suportava crente, eu tinha reações explosivas na época. A irmã Rosa nunca desistiu de ninguém, ela sempre pregou. Eu conheço pessoas que a gente visitou dezenas de vezes para vir para a igreja, dezenas, que ela visitou para vir para a igreja. Depois que a irmã Rosa entrou na igreja, ela passou para a equipe de visitas da sede mundial e ela visitava assim umas 10, 20 pessoas, casas, né, por final de semana. Depois que eu me converti, eu fiz isso com ela também por 5 anos. Então, na minha conta, a irmã Rosa deve ter visitado pelo menos umas 5.000 casas, pelo menos, no tempo que ela fazia visitas. Antes de eu me converter, então, uma vez ela estava fazendo foi fazer uma visita num bairro, numa comunidade, e daí ela tinha uma pessoa que ela encontrou ali nas vilas, nas ruas da comunidade. Ela começou a pregar para aquela pessoa, não era a pessoa que eles iam visitar. E daí ela parou o cara, começou a pregar. Aí o homem falou: vocês não sabem com o que vocês estão falando. Eu estou com um revólver aqui, e eu estou indo matar uma pessoa. Aí elas continuaram pregando. Aí o homem aceitou Jesus. Aí o homem aceitou Jesus, elas falaram: me dá o revólver. E nessa época eu estava no mundo, né? Quando ela me contou, eu falei: Célio, o que você tem na cabeça? Você pegou o revólver do homem? Ela: peguei e coloquei dentro do carro. E você ia fazer o que com aquele negócio? Ela: não sei. Mas ela pegou o revólver do homem, e daí o homem aceitou Jesus. E daí o cara, depois que aceitou Jesus, falou: tá bom, eu não vou mais matar ninguém, mas me devolve o meu revólver. Ele pegou de volta o revólver dele. Teve outra vez também que eu estava com a irmã Rosa para atravessar a rua na esquina da Paulista com a Brigadeiro, e estava sem farol, e tinha um guarda com apito fazendo. E o guarda chegou assim para a gente e falou: vai mais para trás aqui na calçada. Nisso que ele veio falar com a gente, a irmã Rosa já pegou o guarda e já começou a pregar. E eu não era crente, eu ficava doido. Ela ficou uns 4, 5 minutos conversando com o guarda. Ela parou o trânsito da Paulista para pregar para o guarda. Ela tinha um dom incrível, um amor pelas almas, uma vontade de pregar maravilhosa. Ela pregou a vida dela toda. Se ela entrasse num ônibus, ela pregava. Se ela entrasse num Uber, ela pregava. Se ela entrasse no táxi, ela pregava. Era comum a gente pegar. Agora que ela não estava mais dirigindo, a gente entrar no táxi ou no Uber e ela falar: olha, não era mais para eu estar aqui, já era para eu ter morrido. Já começava assim, eu já sabia como que ia começar. Então, a irmã Rosa era uma santa mulher de Deus que pregava em qualquer lugar. Depois ela teve uma revelação de Deus, abandonou a medicina para cuidar da família e depois para ir para a Fundação Reviver, para fazer a obra assistencial. O médico dela, até pouco antes dela morrer, o médico dela reclamava, porque ela era uma médica brilhante e não podia ter largado a medicina para cuidar de pobre. Ele falava assim: você não podia ter feito isso, você podia continuar com a medicina. Ela: não, Deus me chamou assim e eu vou fazer o que Deus mandou. E ela fez isso, ficou não sei quantas décadas ouvindo o médico dela reclamar. Ela foi diretora da fundação, vice-presidente, fez 25 anos do programa Espaço Família Cristã, foi professora do CFO, que depois gerou o CBDA, que depois gerou a Escola Bíblica. As primeiras apostilas da Escola Bíblica da igreja, do curso de formação de obreiros, foram feitas, escritas pela irmã Rosa. As primeiras aulas foram dadas pela irmã Rosa e pela irmã Eni, naquela época. Isso na década de 90. Depois o pastor Josué pediu para eu fazer a revista ID, mas quem fazia mesmo era a irmã Rosa, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então a irmã Rosa fez todas as revistas ID, fez manual de escola bíblica, ela fez muita coisa. Depois, quando foi diretora, toda vez que alguém me designava para cuidar de uma igreja, na verdade quem cuidava da igreja era a irmã Rosa, porque eu trabalhava o dia inteiro, a irmã Rosa que cuidava. Então ela cuidou de várias igrejas, foi dirigente de várias igrejas. Como disse o Miqueias, me apoiou, ela que cuidava do estado de São Paulo na época da criação mas na expansão mesmo, no crescimento da expansão jovem, que era um grupo embrionário. A irmã Rosa estava sempre atuante. A irmã Rosa influenciou a vida de milhões de pessoas.
A minha irmã Rosa ajudou pessoalmente milhares de pessoas. Existem muitas pessoas que estão aqui que foram ajudadas pela irmã Rosa, ou que tiveram a influência da irmã Rosa. Aleluia. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Rosa cuidou de continente, cuidou da Europa, todos os países da Europa, 2 vezes, todos os países da América do Norte, cuidou da Venezuela, do Peru, Equador, Colômbia. Eu não vou conseguir lembrar tudo que a irmã Rosa fez. Não vou conseguir lembrar mesmo. Mas foi assim. Eu fui um homem privilegiado. Porque eu costumo dizer que Salomão tinha 1000 mulheres. Eu falava isso para ela. Salomão teve 1000 mulheres porque ele não conheceu você. Porque senão ele só tinha uma. Porque você vale mais do que 1 bilhão. Aleluia, Jesus. Para uma Rosa nunca tinha tempo ruim, nunca teve nada. A gente sempre entrou, quando a gente fazia visita, a gente entrava nas comunidades, a gente entrou em lugar que não, só Jesus quis, só por Deus que a gente conseguiu entrar. E ela nunca teve medo, sempre fez a obra de Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus por ação de todos os irmãos. Todos os irmãos que durante esse 1 ano, ou mais do que 1 ano, oraram pela minha esposa. Muito obrigado. A gente conseguiu segurar, esticar a corda até o máximo, porque a irmã Rosa era um milagre vivo. Várias vezes era para Deus ter levado. Graças à oração dessa igreja, graças à oração dos irmãos, a irmã Rosa ficou conosco até agora. Aleluia, chegou o tempo. Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço, nunca vou poder conseguir expressar minha gratidão por todos os irmãos que me encontravam e falavam, estamos orando para a irmã Rosa. Até quando a gente saía de São Paulo, estamos orando para a irmã Rosa. Eu tenho certeza que milhões de pessoas pelo mundo oraram a favor da minha esposa. Muito obrigado. Deus pague. Deus pague mesmo. Deus recompense. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Nós já vamos orar por vocês, mas só para nós finalizarmos, irmãos. Aquela criancinha bonitinha, põe a primeira foto, por favor. Aquele menininho que está na frente com a camisetinha amarela, isso. Esse garoto se chama Washington, ele é um excelente músico. Eu sempre conto aqui para os irmãos esse testemunho, não é? Que eu fiz um propósito com Deus de ajudar a Fundação Reviver se eu passasse na faculdade, e eu passei a conviver muito com essa criança, com todas essas crianças que estão aparecendo na foto, e em especial Washington. E eu percebi que ele tinha um talento, e eu só comentei com a minha mãe. Minha mãe falou, vamos colocar ele num conservatório, eu vou falar com a irmã Irene. E a irmã Irene aceitou. E eu fiquei muito emocionada, porque ele escreveu no Instagram dele, essa mulher guerreira foi quem praticamente me criou, me colocou numa escola de música, cursos, acompanhou boa parte da minha infância, sempre me ajudando em tudo, aconselhando. Chegou a hora do seu descanso, no melhor lugar, nos braços do Pai. Obrigado por tudo. Foi uma verdadeira ferramenta de Deus na minha vida. Guardo tudo o que me passou, todos os conselhos, todos os momentos. Foi muito importante para o meu crescimento. Descanse em paz. Rosa Tenório. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que, para mim, eu sempre soube que minha mãe era muito doente. Eu tenho a mesma doença que ela, eu tenho lúpus. Não é brincadeira você ter lúpus. Eu sabia, meus pais já tinham me preparado desde criança. E eu falava para Deus, Deus, me dá até os meus 20 anos, pelo menos, com a minha mãe. Porque ela passou por muitas batalhas, muito antes, irmãos, dessas coisas que ela passou ultimamente. Ela já passava por batalhas. E eu pedi a Deus, me dá só até os meus 20 anos, pelo menos. E o Senhor me deu, aleluia, mais 18 anos.
Aleluia, glória a Deus. Além do que eu tinha pedido, praticamente o dobro. E eu agradeço ao Senhor. Quando ela foi, como eu disse para os irmãos, ela foi como ela pediu, ela foi dormindo, mas ainda assim a gente tentou. Claro, a gente queria fazer de tudo ainda para tê-la mais um pouco. A gente ficou quase 1 hora tentando massageá-la. A gente ficou uma meia hora mais ou menos, e aí depois veio o médico da emergência e ficou mais 40 minutos. Aleluia. E eu falava Jesus, Jesus, Jesus. Eu sabia que ela já tinha ido, porque ela estava sem pulso já quando a gente foi acudir. Ela foi rápido como ela pediu, ela foi dormindo como ela pediu. Mas aí eu falei, Senhor, traz ela de volta. O Senhor falou, ela está na glória. Não peça ela de volta. Aleluia. Então isso me deu muita paz, irmãos. Mas eu confesso para os irmãos que hoje eu chorei muito, muito. Quando eu entrei na nossa sala, porque eu compartilhava a minha sala. Aliás, a sala dela, ela compartilhava comigo. Ela aceitou, a partir de 2017, compartilhar essa sala comigo. Compartilhar computador, compartilhar tudo. E foi difícil, irmãos. Porque tudo, em cada documento, em cada projeto, ali estava minha mãe. Até onde estava guardado, ela sabia exatamente. Os irmãos sabem que eu estou no jurídico e eu não consigo me lembrar onde eu pus os documentos, demoro para achar, mas ela sabia exatamente. Irmãos, que nós possamos, como meu pai falou, como o pastor Miqueias falou, agradeço, pastor Miqueias, agradeço a todos aqueles que nos apoiaram e que continuam apoiando, que nós possamos ir até o fim, nós possamos combater o bom combate. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, a última coisa que ela fez, ela ia partir naquele dia, naquela madrugada, foi orar por mim. A última coisa. Irmãos, que a última coisa que a gente faça seja orar por alguém, seja estar em contato com Deus, aleluia, seja fazer a obra de Deus. É só isso que me move. A coisa mais difícil, eu digo para os irmãos, é continuar trabalhando, porque eu lembro dela, mas ao mesmo tempo eu vou continuar, e nós vamos continuar, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Isso aqui não é apenas uma homenagem para uma grande mulher de Deus, para uma serva de Deus, para uma santa mulher de Deus, mas é também uma mensagem para mim e para você, para que a gente possa continuar fazendo a obra do Senhor, para que no dia que Jesus nos levar, ou que Jesus voltar, tenha uma almazinha, aleluia, como essa do Washington, falando, eu recebi a presença de Deus, eu recebi o conselho de Deus, eu recebi o testemunho do Espírito Santo. Irmãos, a minha mãe sempre foi uma referência para mim. Eu sempre soube o que era ser crente. Muitas vezes a gente, irmãos, a gente está num lugar e a gente esquece que a gente é crente. A gente não tem um comportamento de crente, a gente não tem um falar de crente, a gente não tem um agir de crente, a gente não tem um andar de crente, mas minha mãe não. Minha mãe era todo lugar que ela era. Em casa ela era assim, na família era assim, no serviço ela era assim, no trânsito ela era assim. Irmãos, a gente tem que ser assim. Vamos continuar, vamos prosseguir, igreja, em nome de Jesus. Diga amém, igreja, vamos prosseguir? Aleluia, pode exaltar o nome do Senhor, glória a Deus. Eu vou pedir mais uma vez para colocar as contas, porque tudo isso, meus irmãos, uma das formas que a Igreja Deus e Amor apoia a todos é através dos projetos da Reviver. Então você pode ajudar, você que está nos assistindo, você pode nos ajudar. Nós vamos ficar de pé e nós vamos fazer a oração da fé. Você já foi revelado, você já foi restaurado, você já recebeu o testemunho de Deus, aleluia, glória a Deus. Quem estava aqui quando eu passei a revelação no começo, diga glória a Deus. Chega cedo, tá, irmãos? Eu sempre passo as revelações também no início. Glória a Jesus, tenha certeza, igreja, nós vamos juntos para a glória. Eu sempre falava para minha mãe, se tem uma coisa que ninguém pode falar é que a Deus e Amor não dá oportunidade. Você quer trabalhar para Jesus? A Deus e Amor te dá oportunidade. É só você querer. Aleluia. Minha mãe, como meu pai falou, era incansável. E eu junto com ela. Eu tinha 12 anos, irmãos. Tirava foto do missionário para a revista ID. Ele nunca falou, o que essa menina está fazendo aí? Tira ela daí. Ele nunca falou. Me tratava bem. E do mesmo jeito, continua aqui.
Você quer fazer a obra de Deus? Você é bem-vindo. Venha comigo, venha conosco. Vamos juntos com a irmã Ireni, vamos juntos com a diretoria da Igreja Deus e Amor. Vamos fazer a obra de Deus. Sim ou não, igreja? Diga glória a Deus. Então vamos fazer a oração da fé. Levanta documento, fotografia, chave de casa. Nós vamos apresentar mais uma vez o pastor Miqueias no trabalho missionário também. Enfim, irmãos, aleluia. Graças a Deus que até aqui nos sustentou. E até breve, nós veremos missionário Davi Miranda, nós veremos irmã Rosa, nós veremos, aleluia, os nossos entes queridos, aquele irmão, aquela irmã do círculo de oração que faz tanta falta, mas já está lá no céu e a gente vai para lá. É para lá que a gente vai, sim ou não, igreja? Vamos fazer a oração da fé então. Senhor Jesus, visita, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, agora, passa o teu sangue, meu Pai. Ó Senhor, visita, Jesus, a cada vida. Ó Jesus, aleluia, eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos com alguém que foi um exemplo, Senhor, que nós possamos ser exemplo agora. Ó Senhor, falta tanto, Senhor, para sermos exemplo, mas queremos ser. Aleluia, queremos andar nas pisadas do nosso missionário, da doutora Rosa, dos teus servos e das tuas servas que lutaram, aleluia, até o fim, incansáveis. Nos dá essa força, força para prosseguir, força para lutar, força para ganhar almas, força para acolher o aflito, necessitado, força para ensinar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, que nós tenhamos esse testemunho. Ó Deus, visita cada irmão, cada irmã aqui, as pessoas que estão nos assistindo pela live, as pessoas que estão inscritas no canal da Espaço Família Cristã, que têm ouvido os nossos vídeos, que têm assistido, e têm ouvido os estudos. Senhor, visita, meu Deus, abençoa a cada irmão e a cada irmã. Senhor, repreenda todo o mal agora, saia todo o mal agora, em nome de Jesus, amém. Nós já vamos nos despedir, irmãos. Hoje é a campanha de unção, mas antes disso eu só quero falar uma coisa. Vocês podem acessar, vou falar mais uma vez, vocês podem acessar os estudos, os últimos estudos feitos pela doutora Rosa, lá no canal do YouTube Espaço Família Cristã. Inclusive é um estudo sobre a árvore da vida, muito abençoado, e nós vamos toda semana colocar um estudo novo. Claro, foi feito há muito tempo atrás. Nós temos mais de 600 estudos gravados, e nós vamos editar e vamos colocar no canal do programa Espaço Família Cristã no YouTube. E você fazendo isso, você ajuda a Associação Reviver Help, que está monetarizando para os projetos sociais. Reviver Help, Deus é amor. Deus abençoe, meus irmãos.